Paz, queridas, podem sentar, por favor. Quem tiver com sua Bíblia e puder abrir em Lucas 10, capítulo 10, versículo 27. O tema que eu trouxe para a gente conversar hoje foi: mulher, como você se vê? Nós sabemos que nós somos criadas à imagem e semelhança de Deus, mas com o decorrer da nossa vida, dos nossos dias, daquilo que nos acontece, muitas vezes perdemos essa identidade em Deus. Amém? Conseguiram encontrar? Lucas 10? Quem não encontrou, não trouxe, não tem problema, eu vou ler daqui. Ame ao seu próximo como a si mesmo. É um versículo bem conhecido, né? Alguém aqui nunca tinha ouvido? Acho que todo mundo já ouviu, né? Mas por mais desafiador que ele seja, a gente geralmente encontra dificuldade na parte A, certo? Amar ao próximo. É difícil, né? Já é desafiador. Mas e se eu te disser que a parte mais importante desse versículo para nós mulheres não seria a parte A? Porque o fato de sermos mulheres, Deus colocou em nós esse senso de maternar, de cuidar. Ainda que não gere uma mulher, ela tem esse senso em si. Toda mulher foi gerada por Deus, criada por Deus para de alguma forma cuidar de alguém. Eu conheço pessoas que não geraram em seu ventre, mas hoje cuidam da mãe, cuidam de uma irmã, cuidam de outras pessoas. Então isso faz parte da identidade que Deus nos deu. E amar ao próximo como a ti mesmo, quer ver? Vou usar um exemplo. Vamos fazer de conta que eu tenho um copo, esse copo é meu. E aí eu tenho mais 2 copos. Deixa eu botar aqui em cima. E aí eu tenho 2 copos, que vamos colocar aqui, que seria a nossa família. Eu vou conseguir colocar água num copo se eu tiver água no meu, certo? Se o meu estiver vazio, eu vou conseguir alimentar o copo de alguém? Não, né? E é como muitas de nós, muitas vezes estamos. A Bíblia fala amar ao próximo como a ti mesmo. Como tu vai amar ao teu irmão se tu não te amas? O dia que Deus falou comigo num devocional sobre esse versículo, acho que foi um dos maiores tapas na cara que eu levei. Porque, de fato, a gente está sempre muito preocupado com os outros, né? E se pararmos para refletir sobre a nossa criação e educação, independente se você cresceu num lar evangélico ou não, nós, como mulheres, fomos criadas e educadas para cuidar da casa, dos filhos, do marido, do trabalho, e só faltou alguém soprar em seus ouvidos: de você não precisa. E aí a gente cresce, né? Achando, por exemplo, eu não sei, mas às vezes pode ser que tenham mulheres que estão aqui se sentindo culpadas. Eu poderia, né? Eu deveria estar em casa, fazendo a janta, né? Ou fazendo o almoço para amanhã, ou passando uma roupa, ou lavando. Quem está aqui está de boa? Você já subiu um degrauzinho. Já está em outro nível, né? Já está numa etapa melhor do autocuidado, de olhar para si mesma. Está sobrando amor por você, para você amar outra pessoa? É a primeira pergunta que eu quero te fazer. Porque se é um mandamento amar ao próximo, e nós temos que também amar a nós, quando você olha no espelho, o que você vê? Geralmente pula, né? Parece que pula na nossa cara, né? Ai, que acabada, ai, que enrugada, ai, que feia, ou ai, que gorda, ai, que magra, né? Tem umas aí que tem essa virtude de falar ai, que magra, né? Isso é bem para poucas, né? Mas enfim, né? Tem aquelas, né? Em todos os lugares que eu vou, que eu faço palestras, sempre tem aquela: ai, mas eu faço dieta para engordar. Ai, que bênção, né, irmã? Que bênção, é privilegiada, né? Porque, olha, pode dizer 99% das pessoas fazem ao contrário, né? Para emagrecer, mas enfim. Mas até aquela que é muito magra, também não gosta. Porque parece que há em nós um senso de: eu tenho que reclamar daquilo que eu tenho. Se você pergunta para uma pessoa que tem o cabelo liso, escorrido: ah, era meu sonho ter cacheado. Se a pessoa tem o cabelo cacheado: nossa, era meu sonho ter cabelo liso. Né? Então está muito em nós não sermos satisfeitas com aquilo que temos. E sabe o que é mais problemático? Quando nos tornamos mães, nós repassamos isso. Ter cabelo crespo não é bonito? Você não acha, né? Em você. Mas às vezes no seu filho é lindo. Nós precisamos refletir que aquilo que não gostamos em nós, nós precisamos entender que Deus muitas vezes nos dá a oportunidade de, nos filhos, ser trabalhado em nosso caráter, em nosso coração. Né? Mas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas afinal, o que é autoestima? E eu trouxe o conceito.
Autoestima é o termo usado para descrever a avaliação subjetiva que uma pessoa faz de si mesma. Refere-se à percepção que uma pessoa tem de seu próprio valor, das suas capacidades, suas qualidades e sua autoimagem. Uma pessoa com autoestima, ela tende a se valorizar, acreditar em si mesma, lidar de forma positiva com os desafios e acreditar que merece ser feliz. Isso não sou eu falando, isso é o conceito. E aí, gente, eu quero chamar a atenção de vocês para essa palavrinha, acreditar. Se Deus nos fez a imagem e semelhança, nós somos pessoas que merecemos ser acreditadas. Mas existe alguém, né? Não sei se todo mundo que está aqui acredita, mas existe alguém que é o mal, que ele veio para 3 coisas: roubar, matar e destruir. E é o que ele tem feito com muitas mulheres. Não sei se vocês já pararam para observar, mas em muitas igrejas, qual é o ministério que mais cresce? Exponentemente, o de mulheres. Porque nós temos um coração solícito, um coração mais quebrantado, um coração mais voltado a reconhecer quando erramos. Na teoria, né? Mas na prática é para ser assim também. Amém, Jesus, né? E aí, o diabo sabe que se ele destrói a nossa identidade de alguma forma, automaticamente a nossa casa também será atingida. Hoje eu tenho a oportunidade, eu viajo por muitos lugares do Brasil, né, e vou em muitas igrejas, e tenho a oportunidade de conhecer mulheres incríveis. Nas consultas eu atendo pessoas do mundo todo, e aonde tem mulher, tem problema em reconhecer a si mesma. Olha que coisa mais maluca. Atendo pessoas lindas, inteligentes, gente que está fazendo doutorado na França, como é uma paciente que eu tenho. Que incrível, né? A pessoa está vivendo uma experiência em outro país. Ai, mas eu olho no espelho e eu me acho assim tão feia, tão incapaz. Às vezes eu penso, como é que eu vim parar aqui? E geralmente, né, eu me sinto ousada e usada por Deus. Você está, porque primeiramente é o plano de Deus para a sua vida. E segundo, você precisa acreditar que você é inteligente e você teve capacidade para chegar até aqui. Né? E às vezes quando eu encontro algumas pessoas, geralmente, né? Ai, que legal, né? Ser palestrante, viajar. Aí eu olho e pergunto, e o que você faz? Ah, não, eu só sou dona de casa. Só? Só, gente. Se você não tem, né, a habilidade ou expertise de valorizar o que você faz, como que as pessoas vão valorizar o que você faz? Às vezes tem mulheres que falam que o marido não reconhece o que ela faz, mas e você reconhece o que você faz? Né? Eu costumo dizer, para de dizer que você é dona de casa. Fala a partir de hoje que você é CEO do seu lar. Está na moda dizer que é CEO, né? Então você fala que você é CEO, porque ninguém acha uma agulha dentro de casa se você não está em casa, né? Não sei vocês, eu estou viajando, às vezes só vejo a mensagem. Onde é que está? Está uma meia da Liz que eu não estou achando. A meia está ali na gaveta, né? Ela não fugiu da gaveta, mas está ali. Então nós temos que valorizar. Ah, mas eu sou só uma costureira. Eu geralmente falo, cara, me dá uma agulha e um tecido para te ver se eu vou fazer alguma coisa. Eu não vou fazer nada, porque eu não tenho habilidade para isso. Então, a primeira coisa para a gente entender sobre o nosso valor é acreditar quem nós somos em Deus. Quem nós somos, imagem e semelhança daquele que nos criou. E olha que interessante. A autoestima, ela é influenciada por uma variedade de fatores. E aqui eu gostaria que vocês gravassem. Incluindo experiências passadas. O que você é hoje tem um reflexo da forma como você foi criada e educada. Por exemplo, eu conheço pessoas que não gostam do seu corpo. E assim, pessoas bonitas. E aí quando você vai conversar, porque hoje, para quem não sabe um pouquinho de mim, eu sou sexóloga, eu atendo, né, como sexóloga clínica, mas a maioria das pessoas que me procuram estão com dificuldades no relacionamento. Mas muitas, a dificuldade no relacionamento é por uma baixa autoestima, ou seja, como essa mulher se vê, ela não consegue se enxergar da forma que ela realmente é. E isso afeta diretamente no relacionamento. E aí quando você começa a conversar, às vezes tem mulher que fala pra mim, não, mas tu não tá entendendo, eu não consigo me olhar no espelho porque eu sou muito feia. Olha o tamanho desse quadril. E eu olho pra pessoa e não vejo nada demais. O meu eu acho que é maior que o dela. Né? Mas desde que eu me entendo por gente, a minha avó diz, tu pode fazer qualquer dieta na tua vida, tu vai ter o quadril igual da família do teu pai. Então tem coisas que nós acreditamos porque nós ouvimos, faz parte de quem participou da nossa história. Então, está no conceito da autoestima, experiências que você viveu desde que você nasceu até hoje.
Então nós precisamos refletir, gente. A minha intenção hoje aqui é mexer com você, porque nós somos seres espirituais, mas nós somos carnais também. E a forma como a gente se vê influencia até em quem somos em Deus. Porque quando você olha para o espelho e você fica reclamando de quem você é como se Deus tivesse errado e Deus não erra. Nós temos que entender que nós temos um biotipo. Nós temos um histórico familiar, por exemplo, a família da Bega, né? Tem este cabelo maravilhoso que eu tenho que botar, né? 300 gramas de mega para chegar perto, né? Então, assim, ainda que ela não queira ter cabelo ou ache ruim, faz parte, né? A mãe tem, ela tem, a Gabi tem. Tem mulheres que têm muito quadril, tem mulheres que têm muita cintura. Nós somos diferentes. E eu acredito muito que a beleza está justamente nisso. Qual seria a graça se fôssemos todas iguais? Olharíamos para o lado e seria todo mundo igual, né? Não teria graça nisso. A nossa autoestima também é influenciada por relacionamentos interpessoais. Você já avaliou as amizades que você teve na sua vida até hoje? Tem muita gente que está ao nosso lado, mas nem todo mundo quer o nosso bem. Eu gostaria muito de dizer que as pessoas que são assim não conhecem Jesus, mas eu não posso. Tem gente que parece que tudo que você compra ou que você usa, nada fica bom, né? E a gente precisa avaliar, porque não é porque somos cristãs que somos boba, né? Se você tem alguém ao lado que tudo que você vai mostrar, nossa, olha que linda essa minha blusa. Ai, mas tem brilho demais, né? Tem brilho demais para você, de repente você não usaria, mas eu gosto. Né? E aí nós precisamos aprender que aquilo que eu não tenho e o outro tem, não é feio, né? E isso é em tudo na vida. Por exemplo, o casal que é recém-casado, há uma pressão para ter filhos, né? E aí começa, mas eu tive filho com 1 ano de casado. Mas eu tive filho com 2 de casado. Essa é a sua experiência. Hoje, por exemplo, as pessoas que engravidam, né? E se tivesse alguma grávida aqui, até faria questão de perguntá-la se isso aconteceu. A quantidade de besteiras que uma grávida ouve é fora do comum. Aproveite para comer. Nossa, quem vê assim, nós estamos tudo desnutrida, né? Não, a gente foi mãe e a gente não parou de comer. Né? Aproveita para dormir. Quem vê sono, a gente pode guardar num pote? Não tem como, gente. E assim, não quer dizer que toda criança que nasce não vai dormir. Eu sei de bebê que saiu da maternidade dormindo e dorme a noite inteira até hoje. As experiências que não deram certo, elas são nossas. Não quer dizer que as pessoas vão ter também. E padrões, né, de pensamentos, traumas, isso influenciam também na nossa autoestima. E aí uma pergunta importante, como está a sua autoestima hoje? Se eu fosse te perguntar, se estivéssemos só nós duas aí conversando, como tá? Não precisa responder, só pensa. E aí quando você pensar, às vezes você vai começar a dizer, se eu perdesse uns 10 quilinhos, acho que eu seria mais feliz. Né? As pessoas adoram colocar na autoestima o evento peso. Mas e se eu disser para você que eu tenho pessoas, né, e vocês devem ter amigos também, que já perderam muito peso e continuam não se sentindo bem? Porque a autoestima não tem a ver com peso, mas tem a ver com quem nós somos. Porque isso aqui tudo, gente, vai envelhecer, vai cair. Aqui já começou a cair, né? Não sei como é que tá aí. Vai cair, vai. Tem coisa que a gente pode mexer, tem coisa que não dá para mexer. Mas tem uma coisa que com o passar do tempo só melhora. Que é quem somos, se nós nos permitirmos ser moldadas por Deus. E isso sim pode mudar. O caráter, a essência, quem somos, e principalmente se temos essa identidade firmada em Deus, isso não vai mudar. E aí, em Gênesis, quem está com a Bíblia, Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26, diz, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Cada vez que você parar na frente do espelho e começar a pular os defeitos, eu vou sugerir, né, que você retorne ao espelho, porque, na verdade, o espelho é um pedaço de vidro, né, gente? A gente permite que ele fale com a gente porque a gente quer. A Bíblia fala que o Espírito Santo tem coisas boas para soprar em nosso ouvido. E quando você está lá se arrumando para vir no culto, você para na frente do espelho e vem aquela voz. Nossa, você está ridícula. Será que é o Espírito Santo? Não, né? É o capiroto que está soprando no seu ouvido, né? Fazendo com que muitas vezes você volte, tira a roupa, bota um pijama e senta na cama e não vem para a igreja. A gente ri, mas tem um monte de gente que deixa de viver no convívio social, na comunhão, de estar com as pessoas, por achar que é inadequada.
Infelizmente, hoje existem igrejas que existe um padrão, onde se a pessoa não se veste daquele jeito, se ela não está daquele jeito, ela não é bem-vinda. Mas nós sabemos que Jesus, ele é simples. Jesus sentava com as pessoas, com prostitutas, com todas as pessoas que eram inadequadas para aquela época. Se tem algo evidente que Jesus nos ensina todos os dias, é que a acepção de pessoas é algo que no coração dele não está. Jesus ama a todos. E para nós estarmos diante dele, tanto que a Bíblia fala que nós temos que orar sem cessar, porque Deus está conosco em todos os momentos. Quando a gente acorda, né, com bafo de leão, com cabelo, né, ele está ali, ele está conosco, né? Então nós precisamos entender que se nós somos a imagem e semelhança, Deus nos criou, ele pensou em cada detalhe que nós temos. O seu cabelo, né? Como aquela música lá do Diante do Trono, a cor da sua pele, do seu cabelo desenhou. Tudo que tem em nós, o Senhor criou e Ele pensou. Então eu quero, né, hoje, eu sei que é uma forma um pouco drástica de ver as coisas, mas aconteceu uma experiência pessoal que sempre que eu posso e que eu falo de autoestima, eu conto sobre ela porque foi bem marcante. Antes de ser sexóloga, eu sou enfermeira, obstetra, já fiz mais de 500 partos aqui no Conceição e tive uma fase da minha vida que eu fui professora universitária na Unesc em Criciúma. E eu sempre dei aula de obstetrícia, então eu sempre estava dentro das maternidades. Mas uma professora da área oncológica faltou. E ela ligou para a coordenação, e a coordenação me ligou e falou: Gabi, já que tu estás de folga hoje, será que tu poderia cobrir uma professora na onco? E eu vou dizer para vocês assim, que Deus, ele é infinitamente bom. E Deus deu dons para cada pessoa. Eu sei que eu fui chamada para falar de sexo e sexualidade, e sei que não é um assunto fácil para muita gente. Então eu tenho plena convicção de quem me chamou. E para a obstetrícia, né, tudo começou lá, né? Meu amor pros pepeca, né? Já vi muita coisa, então a sexualidade começou tudo pelos partos. Só que oncologia, gente, é uma coisa que dói meu coração até hoje. Se eu vejo assim uma pessoa sem cabelos, eu tenho assim, eu sinto como se fosse, parece que é comigo, parece que é alguém da minha família. Eu tenho essa dificuldade. E aí eu falei para a direção, eu vou, porque é um dia, eu vou. E a professora não estava bem, precisava, né? E aí chegou lá aquelas estagiárias, né, gente? Tudo no auge dos seus 20 anos, pleníssimas, né? Com aqueles cabelões, né? Amarradinho, claro, hospital, né? Eu com o meu minguado, estava chovendo como hoje, né? E aí se eu não tô de mega, que é só o meu, é uma guerra quando chove, né? E aí eu já pego o meu gelzinho aqui, repartido no meio, né? Que cada um escolhe a guerra que quer lutar, essa guerra eu não quero. E aí fui para o hospital, cabelinho para trás, amarradinho. A gente entrou no primeiro quarto. Era uma paciente de 17 anos, fase terminal de câncer, leucemia, sem cabelo, sem sobrancelha, mas com um sorriso incrivelmente lindo no rosto. Entramos no quarto, comecei peguei o prontuário, comecei a conversar com as alunas, né? E aí a enfermagem tem essa habilidade, né, de conversar, de ver os sinais vitais, de conhecer um pouco da história. E aí nós ali conversando, ela rindo, daqui a pouco ela assim, nossa, que lindo o teu cabelo. Gente, eu tava com 4 estagiárias com cabelo na cintura, né, tipo assim, né. Eu vi que era nitidamente Deus querendo me ensinar algo, porque o cabelo minguadinho, o rabinho era desse tamanho, né. Eu falei, obrigada, posso colocar a mão? Eu falei, não, agora Deus pegou pesado. Lá fui eu, né? Tirei o amarrador, o cabelo nem mexia. Tirei a mão e as alunas tudo assim, né? Tipo, o que tá rolando aqui, né? Tirei a mão, ela passou a mão no meu cabelo e ela falou: eu daria tudo para ter o teu cabelo. Eu pedi licença para as alunas, eu deixei elas no posto de enfermagem para não deixar sozinha com a paciente. Eu fui no banheiro do Hospital São José, em Criciúma. Banheiro de hospital, vocês sabem como é que é, né? E eu não quis nem saber que eu estava de branco, que eu estava no hospital, eu me ajoelhei e ali eu fiz um propósito com Deus. Eu nunca mais vou reclamar do meu cabelo. Porque por mais que você reclame, tem alguém que daria tudo para ter. Pode ser o seu cabelo, pode ser o seu seio, que é muito grande, ou que é muito pequeno, né? Quem tem grande, amaria que ele fosse menor. Quem tem pequeno, amaria que ele fosse maior. E é aquilo que eu falei, então nós nunca estamos felizes. Deus pensou em cada detalhe seu. E Deus quer que você seja grata por isso. E agora eu vou falar sobre, na prática, né? Como que a gente pode fazer para melhorar a nossa autoestima? Primeira coisa que a gente precisa fazer é entender e reconhecer
Quais são os padrões? O que eu sigo? Aqui o meu coração e a minha mente está relacionando o que é uma beleza. Né? Por exemplo, hoje a maioria das pessoas tem rede social, seja Facebook, Instagram, e aí você fica lá rolando seu feed, você olha, às vezes tem alguém que estudou com você e a pessoa está muito mais bonita, né? Casou com rico, está fazendo plástica, só pode, né? Aí vem um monte de coisa na cabeça. Faça uma limpa na sua rede social. Deixe lá pessoas que você segue, que te inspiram, que te motivam. Se é para você ter uma rede social, você olhar e se diminuir, não está legal isso. Isso é tão doentio, mas isso é muito comum e presente na nossa sociedade. Inclusive adolescentes, né? E aí fica um alerta para quem é mãe. Você tem conversado com a sua filha sobre isso? A rede social é um lugar saudável para ela estar? Quando olha, como se sente? Né? É algo importante. Lembrando, gente, que quando a maternidade vem, é uma oportunidade que nós temos de trabalhar em nós e de ajudar os nossos filhos a entender conceitos que às vezes até para nós são difíceis. Você tem sido grata por aquilo que você tem? É o segundo conceito aí, né? Segundo conselho para a gente melhorar a nossa autoestima. Você gosta de estar ao lado de alguém que reclama? Sim ou não? Não, né? Pois é. E como você está ao lado das pessoas que você ama? Marido, às vezes filho, a mãe. Você é uma pessoa que é grata? Ou você fica reclamando o tempo todo? Como você é? Eu confesso para vocês assim que às vezes tem pessoas que eu fico só pensando, meu Deus, se comigo ela está falando tudo isso, tu imagina, né? Como não é com o marido em casa, às vezes com a pessoa que consegue, né? Não é legal ter alguém ao lado que só reclama. Você precisa entender que se você não está satisfeita com algo, você tem dois caminhos. Ou você faz algo para mudar. Ai, meu Deus, olha a minha barriga, olha o meu peso, olha isso, olha aquilo. Você consegue mudar? Você quer mudar isso agora? Não, Gabi, eu não quero. Para mim não é importante, eu não quero emagrecer. Eu acho que realmente isso aí faz sentido. Eu estava me comparando a outras pessoas, eu estou feliz assim. Então aceite no seu coração. Sabe como que as coisas ficaram melhores para mim? Porque foram 3 gestações, né, gente? Então a lei da gravidade aqui, ela já passou do ponto. Tudo que um dia subiu já caiu, né? Já deu. Então, eu tive 2 caminhos. Ou eu aceitava, ou eu ficava numa guerra uma vida inteira. Para mim, o ponto crucial para me sair dessa guerra, sabe qual que foi? Na pandemia, eu não podia fazer palestras. Então eu tive que me reinventar e eu comecei a fazer provadores, aproveitando a influência que eu tenho na rede social. E a gota d'água para me aceitar o meu peito foi quando uma seguidora falou assim, ó, eu fui lá naquela loja que tu fez provador e eu comprei um vestido que tu provou porque tu tem o peito caído igual o meu. Falei, não, agora, né? Ou é fim de carreira, não é, né? Agora eu vou ter que aceitar. Realmente é caído, né? E se eu quero fazer, né, um agrado pro marido, eu vou botar um com bojo, né? E aí eu até que assim, né? Porque eu não sou obrigada, e nem ele, né? E vocês sabem que Deus não deu aos homens os nossos olhos, então eles não são cruéis como nós somos. Então o homem ele vai enxergar seu peito é caído se você mostrar. Olha aqui o bico, tá aqui. Ele vai ficar, realmente, o bico tá aí, né? Então, se você não mostra, não vai ver, né? Então são coisas importantes da gente entender. Isso é auto-amor. Isso é cuidar daquilo que o Senhor te deu. Tá, Gabi, eu aceitei, que eu faço o quê? Você quer mudar isso? Eu, por exemplo, tenho muita vontade de fazer uma cirurgia sem prótese só para arrumar. Para um dia ele olhar para o céu como ele já olhou, né? Então, para mim conseguir isso, o que eu fiz? Eu fui num médico. Para primeiro saber o valor. Porque a maioria das mulheres, elas trabalham com imaginário, né? Ah, eu nem vou, porque deve ser uns 50 mil. Você nem sabe, você nem foi. Você vai, consulta, vê. Fui, consultei. Hoje não dá, porque eu vou ter que ficar um mês sem dirigir, né? Marido morando fora não tem como. Beleza, eu vou fazer o quê? Eu vou guardar dinheiro. Porque dinheiro não cai do céu, né? E aí tem muita mulher que fica, ai, nossa, nunca vou conseguir fazer. Você para de gastar com sapato em promoção, que você não é centopeia, né? Tem 500 pares de sapato, para com isso. Não pode ver promoção que tá lá comprando, para com isso. E se é seu objetivo, coloque como objetivo. Aí, esses dias eu consultei um casal e a mulher falou, ó, eu tô aqui porque a minha autoestima é péssima, eu não quero mais ter relações com meu marido porque não quero mais. Eu sou muito feia, minha barriga tá horrível, a barriga dela ficou aquela de babado. E a gente sabe que exercício nenhum vai tirar aquilo. Tem que ser cirurgia plástica. E aí, cada vez que ela falava com o marido dizia, mulher, tu é linda, eu te amo do jeito que tu é. Lá, né? Que pra mulher é o que ela ouve, blá, blá, blá. Porque vocês sabem, né? Que todo mundo que tá com problema na autoestima pode descer
O Deus Pai aqui agora vai olhar para você e vai dizer, nossa, que linda. Você vai dizer, ah, Deus, tu tá de brincadeira comigo. A gente não acredita. E isso é muito sério, tá? Todo mundo que tá aqui, se tá precisando de ajuda, nós vamos fazer uma oração no final. A pastora vai vir com o óleo e já vai ser, ó, já vai ser no óleo diesel. E aí, eu olhei para esse marido e eu falei assim, olha, é muito lindo e genuíno o que tu sentes pela tua esposa. É incrível isso. Quem dera toda esposa tivesse a oportunidade de ter um marido que elogia, que ama. Mas sabe o que acontece? Ela não se vê da forma como você a vê. Então a cirurgia, no caso dela, não é algo fútil. É algo que vai mudar a forma como ela se vê. Resumindo a ópera, eu convenci esse marido, não sei, é Deus, né, gente? É só Deus na minha vida. Convenci o marido, ela fez a cirurgia e voltaram os dois. Vocês já sabem a resposta, né? Com a vida sexual restaurada, porque naquele caso, em específico, a barriga foi a solução dos problemas. Vocês estão entendendo? Não é futilidade. É você entender que se isso te incomoda a tal ponto de você não querer mais tirar a roupa na frente da pessoa que você ama, nós temos um problema. Porque não basta dizer para você que você precisa se aceitar em Deus. Por isso que nós somos corpo, né? Físico. Nós temos um físico e precisamos trabalhar isso. É muito bom a gente trabalhar a parte da aceitação, mas precisamos trabalhar o plano B. E claro, né, gente? A Bíblia fala também que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? E nós seremos o quê? Cobrados por isso. Você está fazendo atividade física? Ou você está só no... Vivo de milagres. Quem vive de milagres, né? Você sabe que amanhã você pode não acordar, né? Então, assim, qualquer pessoa que tenha alguém com problema de pressão, diabetes ou coração na família, você já tem 50% de chance de ter um problema. Sabe o que é o outro 50%? É seu estilo de vida. O que você come, se você pratica exercício, ou seja, todas nós aqui temos 100% de chance de acontecer alguma coisa. Terceiro ponto, estabeleça limites saudáveis. O que é isso? Você sabe dizer não? É difícil, né? É difícil. Esses dias eu atendi uma paciente, a terceira vez que ela remarcou a consulta. E eu perguntei, o que aconteceu? É porque o meu marido olhou para mim e falou, tu vai ter que ficar com a filha hoje, porque eu quero jogar futebol. Então tá, eu não vou na consulta. A mãe pediu, toma um cafezinho aqui comigo. Mãe, mas eu tenho uma consulta bem importante. Não, mas faz outro dia essa tua consulta. Vocês estão entendendo que a gente sempre vai se colocando para depois? E aqui é o equilíbrio, tá, gente? Eu não estou dizendo que você não pode olhar para mais ninguém, não é isso. Existe algo muito importante que nós precisamos entender. Já ouviram a metáfora do avião? Sim ou não? Quando o avião começa a despressurizar, né? Quando não queiram passar por uma turbulência no avião, que é algo terrível, você começa a clamar, Jesus, perdoa os meus pecados, que eu nem me lembro, né? Porque se eu morrer agora eu quero subir, né? E aí, quando a turbulência fica muito grave, as aeromoças, né, falam, né? As máscaras de oxigênio cairão e você precisa colocar em você primeiro para depois colocar em quem está ao seu lado. A gente como mãe, gente, é instintiva. A vontade é botar primeiro no filho e depois em você. Mas de que adianta se cair, se tiver uma queda de O2, de oxigênio no avião e você desmaiar? Como vai ficar o seu filho mesmo com uma máscara de oxigênio? Desesperado. Essa metáfora ela é usada em todo mundo. Primeiro você. A pessoa mais importante da sua vida é você. E depois vem as demais. Isso não quer dizer, eu sou mais importante do que Deus na minha vida, não. Nós temos que entender que Deus ele é tudo. Mas eu preciso olhar para mim. Eu preciso entender, me reconhecer e me olhar. Hoje, quando você não acorda bem, o que você faz? A maioria das mulheres faz o quê? Liga o piloto automático e vai, né? Eu não posso ficar doente. Quando eu faço enquete sobre, desde que, meu Deus, a minha vida é só doença, faz um mês, né? E aí, cada vez que eu posto alguma coisa sobre ficar doente, várias mulheres respondem, guria, eu fico doente, mas nem consultar eu vou, porque mãe não pode ficar doente. Ninguém aqui acredita nisso, né? Por favor, né? Quando Jesus veio, desceu e se fez homem na terra, o que ele falou? No mundo tereis? Parece que o fato de ser crente, a gente ouviu, no mundo terei um parque de diversões. Não, o fato de sermos cristãos não nos dá privilégios. Muito pelo contrário, eu acredito muito que é na dor que a gente aprende lições muito melhores do que quando as coisas estão todas bens. Invista em autocuidado. Hoje, o que te faz bem? Já parou para pensar? Você tira 1 hora para você por semana? No consultório a maioria diz que não.
Nós precisamos. Eu estou falando de 1 hora por semana, o ideal seria 1 hora por dia. O que é 1 hora, gente? É você sentar para ver uma TV se você quer, sentar para ver uma série, é você fazer uma caminhada, é você fazer uma unha. Ai, Deus me livre, guria, a unha é fútil. Como você se sente com uma unha feita? Não te deixa melhor, não te deixa mais se sentindo mais bonita? Ai, escova eu amaria, mas ai, ô futilidade, né? Não é fútil. Se isso te faz bem, nós temos que entender a diferença entre gasto e investimento. Você investir em você é uma fonte inesgotável, porque quando você cuida de você, você cuida melhor dos seus. Isso é matemática. Já estou encerrando, tá? Você celebra as suas conquistas? Como você fica quando algo que você planejou, que você sonhou, acontece? Ainda que seja comprar um jogo de panela que você queria muito, né? E estava lá sonhando com aquele jogo de panela há muito tempo. É uma conquista e merece ser celebrada. Você tem, né, junto com essas conquistas, acreditado que você é possível? Eu lembro que há 3 anos eu recebi o diagnóstico de TDAH. Eu tenho déficit de transtorno de atenção e hiperatividade. E eu lembro que quando eu falei na rede social pela primeira vez, muitas pessoas me perguntaram, se eu fosse tu, eu buscava uma segunda opinião. Porque uma pessoa que tem uma faculdade e 3 pós-graduação, acho que é impossível ter TDAH. Se eu tivesse acreditado que eu sou um diagnóstico, de repente eu não teria chegado aonde eu cheguei. O que eu tenho não define quem eu sou. Há uma grande diferença nisso. Hoje eu faço o quê? O dia que eu estou muito agitada, eu faço as respirações, que a psicóloga me ensina. Eu tento, né, para me dar uma acalmada, né, gente? Olha, quase alguém tem que chegar e dar uma bicuda, né? Por isso que eu fiquei doente. Né? Então, assim, a gente precisa começar a olhar para nós. Quando você não está bem, né, é muito engraçado, porque tem vários vídeos aí na internet que falam, né? Quando o marido chega em casa e fala, tá tudo bem, a mulher fala, tá! É óbvio que não tá. Né? Então, a gente precisa entender como tá a sua vida. Às vezes até os filhos perguntam, né? Ô mãe, tu tá bem? Tá tudo certo? Às vezes a gente está tão irritada e a gente ligou o pilotinho automático e só vai e não olha para si mesma que a gente não percebe. Nós precisamos ter esses gatilhos. O que eu vou fazer quando eu não estou bem? Lá em casa eu falo, ó, hoje a mãe acordou meio, quer ficar mais quietinha, porque se eu falar, eu vou falar besteira, então é melhor ficar quieta, né? A gente tem algumas linguagens, mas e você tem esse refúgio? O que você faz? Tem gente que quando está meio estressada, compra, tem gente que come, essa sou eu na fila do pão, quando eu estou estressada eu quero comer, né? Porque a comida é um refúgio, só porque tudo é um equilíbrio na vida, se eu como mais do que eu devo, se transformou em doença, aí se chama compulsão alimentar. Então, nós precisamos olhar para nós. Quando a gente não olha, a consequência vem. Ah, Gabi, mas Deus não cuida, Deus não é onisciente. Nós precisamos entender que Deus nos deu o livre-arbítrio. E nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E teve muita gente que das suas escolhas tirou Deus. E aí Deus, né? A pergunta que foi feita à filha do Billy Graham, quando ele estava internado no hospital, quando aconteceu a tragédia lá do World Trade Center, dia 11 de setembro. Onde estava Deus quando as torres gêmeas foram derrubadas? E ela respondeu, Deus estava no mesmo lugar quando os Estados Unidos retirou Deus das escolas, quando retiraram Deus da vida das pessoas. E muitas vezes a gente está passando por muitas coisas porque nós retiramos Deus de determinadas coisas. Ao mesmo tempo que a gente não acredita em nós, porque temos uma autoestima comprometida, a gente quer agarrar e fazer as coisas na força do nosso braço. Porque a gente acha que a gente tem que dar uma ajudinha para Deus, né? Ele não está conseguindo fazer tudo sozinho. Você tem cultivado relacionamentos saudáveis? Você sabia que isso faz muito bem para a autoestima? Ter amigos que te fazem bem? Ou você só tem amigos ao seu redor que te colocam para baixo? Nós precisamos refletir sobre isso, né? Eu falei para adolescentes recentemente numa igreja e eu falei sobre a importância de ter amigos. Tem gente que tem mais amigo lá fora do que dentro da igreja. Quem está influenciando quem? Você já parou para pensar nisso? O diabo está com umas artimanhas cada vez mais espertas, né? Então nós temos que entender que se nós estamos aqui dentro e temos amigas aqui dentro, cada vez mais a gente vai ficando fortalecida. E as amizades para a gente escolher, para quem abrir o nosso coração, são pessoas que amem mais Jesus do que a nós mesmas. Porque são pessoas que sempre vão ter palavras de Jesus para falar no nosso coração. As pessoas vão falar muito mais sobre ele do que delas mesmas. Eu tenho atendido tanta gente com problema, porque tem se aconselhado com pessoas que não têm os mesmos princípios que vocês não têm noção.
Quando você fala do seu casamento, por exemplo, uma pessoa que não tem princípios, ela vai dar o conselho que ela acha. Se você conversa com alguém que não está num casamento legal, está se divorciando, o que você acha que ela vai te aconselhar? A se divorciar também. É o que ela tem para hoje, né? Se você conversa com alguém, por exemplo, aqui na igreja nós temos um ministério que cuida de relacionamentos. Tem os pastores, tem tantas pessoas que podem aconselhar, mas parece que quem está no trabalho está mais perto, né? Mas nós precisamos refletir. Nem sempre quem está lá tem algo de bom ou de Deus para te oferecer. Quem aí começou algum curso recente? Você acredita que você é capaz ainda de estudar, de aprender algo novo? A maioria fez assim, aquela cara, né, de simplesmente vou fingir demência, não vou responder nem que sim, nem que não, eu vou ficar paralisada porque eu não estou a fim de responder, né? Recentemente, na USP de São Paulo, Dona Maria dos Santos se formou aos 85 anos em Direito. Tem alguém aqui na cidade? Não? Pois é, então todo mundo pode. Oi? Tem? Ah, tá certo, a avó da Anne, verdade. Ó, quantos anos, Anne? 84, quase lá. Quase. Ó, poderia estar quase se formando, falta um ano para se formar. Gente, enquanto tiver um coração batendo, entenda que você pode fazer algo. Ah, Gabi, mas eu não quero começar uma faculdade. Tudo bem, mas que tal começar um curso sobre artesanato? Começar um curso sobre, às vezes, curso de Gênesis. Hoje é vendido tanta coisa online, né? Aprende algo. Criação de filhos, tem tantos ministérios na igreja que você pode abençoar. Por que não fazer algo que você possa exercer aqui na igreja ou até mesmo na sua casa? Mas acredite que você pode. E por último, gente, para todas as pessoas que se identificaram de alguma forma, né, em todos esses conselhos e sobre os conceitos de autoestima, se você reconhece que você está com problema nessa área, busque por ajuda profissional. O profissional de escolha para as pessoas que estão com, né, essa dificuldade de se ver, de se perceber, é o psiquiatra. Né? Hoje aqui na igreja nós temos o Dr. Jefferson, que fez uma palestra para homens na semana passada, porque a gente sabe que a dificuldade com a autoestima, ela caminha lado a lado com a ansiedade, com o transtorno depressivo, com a dificuldade de olhar e se reconhecer. E muitas pessoas, não necessariamente que você vai no psiquiatra e você vai sair de lá com remédio, que eu acho que essa é a maior dor, né, Fábio? Todo mundo acha, eu vou lá conversar com ele, eu vou sair com uma penca de remédio. Às vezes você nem vai. Às vezes você vai lá para ter uma orientação e muitas vezes o psiquiatra vai te encaminhar para uma psicóloga, por exemplo, para você conversar, para você abrir seu coração. Gente, terapia não é coisa para louco, não é coisa do diabo. A terapia eu acredito muito, tá? Que é como você pegar um espelho e você olhar para dentro de você. A terapia ela é necessária para a gente fazer esse resgate de coisas que nos aconteceram lá atrás e que sozinhas muitas vezes nós não conseguimos. Certa vez eu ouvi de uma pessoa que terapia é para os fortes. E na hora eu não entendi, até eu entrar num processo e fazer. E realmente, gente, terapia não é para qualquer pessoa. Mas terapia é para aquelas pessoas que estão prontas a lidar com seus leões, aqueles que estão aqui dentro, que a gente conhece e aqueles que a gente ainda não conhece. E nós precisamos entender que, Gabi, eu já fui no psiquiatra, eu já fui na psicóloga, mas eu ainda não estou bem. Então está faltando mais de Deus na sua vida. E aí nós precisamos entender que com Jesus esse barco ele fica um pouquinho mais leve. Não quer dizer que a gente vai estar livre de problemas, mas quer dizer que com ele as coisas vão ficar cada dia mais fáceis de lidar. Porque nós sabemos que se Jesus está nesse barco, como os discípulos estavam em meio àquela tempestade no meio do mar, a hora que Jesus acordou, o mar... E é exatamente quando a gente convida, né? Porque a gente sabe que ele está ali. Eu tenho aprendido dia a dia que a gente, na verdade, não aprendeu a orar. Quando o cego Bartimeu foi colocado em frente a Jesus e Jesus olhou para ele e perguntou, o que queres que eu te faça? Eu acho que na hora o cego pensou, tá me tirando paloque, né? Eu fui trazido pelos discípulos, ele tá vendo que eu sou cego, como assim o que queres que eu te faça? É o que o Senhor diz para nós todos os dias. Quando você fala, abençoa a minha vida, o que queres que eu te faça? Ah, mas o Senhor, ele sabe tudo, mas ele quer ouvir. É por isso que a Bíblia fala tanto sobre a importância da oração. Deus quer ouvir do seu coração o que você deseja, faça essa experiência. Eu tenho vivenciado isso no consultório, com alguns pacientes e na minha vida pessoal. Senhor, eu quero isso. Senhor, se for da tua vontade, né? E claro, entender que muitas vezes nós nos comportamos como crianças mimadas. Quando seu filho te diz não, o que ele faz? Quando você diz não para ele,
que ele faz? Normal, né? E quando Deus diz não, o que você faz? A vontade é gritar igual, né? Sair correndo, mas a gente não pode. Aí o que a gente faz? A gente desconta em quem está na frente. Filho, marido, né? Olha que difícil. Às vezes, muitas vezes, Deus está fechando algumas áreas da nossa vida porque quer trabalhar no nosso coração. Era isso, minhas queridas, que Deus abençoe, né? Eu sei que não foi nada novo do que ouviram, mas eu acredito muito, né? E a própria ciência fala que o conhecimento, ele fica válido na nossa mente por 90 dias. Depois nós precisamos ouvir e ouvir e ouvir novamente. Entendam que vocês são preciosas, olhe para a mulher que está do seu lado e diga para ela, você é muito mais bonita do que você pensa. Fale aí para ela. Chamar a pastora Cida.